Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Chayana Filha dele, aqui no YouTube. Hoje eu gostaria de trazer um alerta reflexivo, principalmente para você que tem filho, para você que tem neto, para você que convive com alguma criança, principalmente bebê recém-nascido, e mesmo que você não conviva, mas você faz parte de uma sociedade em que existem crianças e bebês, você também precisa ficar atento a isso. Hoje em dia, aliás, esse ano de 2025 parece que está sendo o estopim dessa febre desses bebês reborn. Para quem não conhece, são bonecos que são feitos, alguns de vinil, com todas as características mais próximas do possível de um recém-nascido. Às vezes uma pelezinha do dedo enrugadinha, as expressões, as linhas dos olhos, o cabelo ralinho, o tamanho, o peso. Então, para quem não conhece esses tipos de bonecas e olhar assim de longe, vai acreditar que é um recém-nascido de verdade. E você pode estar perguntando, por que essa informação está aqui num canal que fala da palavra de Deus? Gente, tudo que tem a ver com a vida do ser humano e com a nossa segurança e que nos dê a possibilidade de viver em paz e seguros, tem a ver com a palavra de Deus. Porque é isso que Deus quer para nós enquanto estivermos nesse mundo, que nós tenhamos segurança, tenhamos paz. Gente, já houve casos de pessoas, casos recentes, que acreditando ser um bebê reborn e já com certeza, cansados de toda essa frescura, para não usar um palavreado mais pesado, de pessoas tratando essas bonecas como se fossem bebês de verdade, aliás, tratando muito melhor do que crianças de verdade. Essa pessoa foi lá, sem justificar a agressão, porque ainda que fosse um boneco, era de propriedade de outra pessoa, então não teria direitos legais de fazer isso. Mas em algum momento, talvez de raiva, essa pessoa agrediu aquilo que ele acreditava ser um bebê reborn, uma boneca, e na verdade era um recém-nascido de verdade. Ele acabou agredindo o recém-nascido, um bebezinho, acreditando que era mais uma dessas bonecas realistas. Antes de saber desse caso, eu já tinha conversado com a minha família, com a minha filha, a respeito disso, que isso provavelmente poderia acontecer. E de fato, depois eu fiquei sabendo que aconteceu. Pessoas que acham, assim como eu, um absurdo, até benefício social já estão querendo dar algumas pessoas para os tutores dessas bonecas. Foi tentado fazer aqui no estado do Rio de Janeiro um feriado para o dia, um dia especial para esse tipo de bebês que são tratados como bebês de verdade. Existem grupos que se encontram ao ar livre, fazem piquenique, fazem aniversário, não para uma criança, para um bebê, mas para essas bonecas, porque são pessoas que se intitulam mãe e pai de bebê reborn, fazem festa, fazem grupos, estão querendo até criar leis e benefícios. Teve até o caso de uma mulher que tentou receber auxílio maternidade do seu trabalho para ficar em casa cuidando do seu recém-nascido, um bebê reborn. Gente, olha que absurdo. É claro que muitas pessoas estão se valendo dessa febre dessas bonecas para, de uma maneira maliciosa, tentar conseguir algum benefício indevido. Mas outras pessoas, de fato, elas têm uma mente tão adoecida, uma mente tão sem juízo, que elas de fato tratam esses bonecos como se fosse um recém-nascido, muito semelhante às pessoas que tratam bichos como se fossem bebês, como se fossem crianças. E essas pessoas, elas de fato têm essa mente empobrecida de sabedoria, porque é falta de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor dará a todas as pessoas, e fartamente Deus nos dá sabedoria. Então, esse emburrecimento das pessoas, isso é a falta da sabedoria de Deus.
Você veja que perigoso. Eu estava até conversando a respeito dessas bonecas. Quantos criminosos, quantas pessoas que não têm nenhum tipo de amor ao ser humano. Gente, desculpa, eu tô com a voz assim anasalada, meu nariz está entupido, mas vamos lá, porque a mensagem é mais importante, tá? Eu tô tentando aqui respirar e falar ao mesmo tempo, então desculpem. Quantas pessoas que não têm, né, amor, nenhum sentimento pelo ser humano, que podem muito bem pegar um recém-nascido de verdade e levá-lo para fazer algum tipo de ritual, algum tipo de sacrifício humano, e ao ser questionado para não ter nenhuma pena imputada a ele pode muito bem justificar: não, eu sacrifiquei, na verdade foi um boneco, eu estava fazendo apenas uma simulação de um ritual, eu estava apenas fazendo uma simulação de um sacrifício, na verdade eu usei um bebê reborn. E na verdade ele sacrificou um bebê de verdade. Até mesmo para um rapto de recém-nascido, gente, está muito mais fácil de trocar uma questão de segundos. Você pegar um recém-nascido, colocar um bebê reborn ali perto, e a pessoa que está cuidando do bebê, em uma fração de segundos, ela olhou para o outro lado, ela vai ver o bebezinho ali no carrinho, ali no bebê conforto. Ela vai olhar: não, o bebê está ali, eu estou vendo uma mãozinha, um cabelinho, uma cabecinha. E quando for olhar de fato o bebê de verdade já está longe, foi raptado, botaram o bebê reborn no lugar. Porque, gente, acreditem, tem uns que são muito, muito parecidos com o recém-nascido. Outro dia passou uma mulher perto de mim com um bebezinho, aquilo que parecia ser um bebezinho no colo, mas eu notei uma coisa estranha. Depois de muito tempo, aquele recém-nascido, ele não se mexia e não mostrava o movimento, né, da caixa torácica, mostrando ali uma respiração. Ele estava ali mesmo intacto, na mesma posição durante muito tempo. E aí, de fato, eu notei que era um bebê reborn, e ela tratando como se de fato fosse um recém-nascido ali, com uma madeira e com bolsa de bebê. Gente, a gente precisa tomar cuidado. Ainda que o texto que diz cuidado das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias, por mais que esse texto ele tenha um contexto para nos relatar as coisas que aconteceriam no fim dos tempos, a gente precisa entender que toda a palavra de Deus ela é apta a nos ensinar, e nós estamos no fim dos tempos. Tem gente que não acredita, então continue sem acreditar, que você vai ter uma grande surpresa, mas nós já estamos no fim dos tempos. Então, de fato, as que estão amamentando agora, as que estão com recém-nascido, as que estão com o bebê em casa, abram os olhos. Porque, gente, é muito fácil o criminoso pegar um bebê e trocar por um bebê reborn. Quando você for ver, talvez seja tarde. É muito fácil uma pessoa que faz sacrifícios humanos, porque a gente acredita, isso não ficou lá atrás, não. Isso ainda existe, infelizmente. Ainda existem pessoas que fazem sacrifícios humanos, e na maioria das vezes com crianças. Então, muitas pessoas que fazem sacrifícios humanos, pegando um bebê e ali trocando, colocando o bebê reborn, e caso se alguém veja, fique sabendo, essa pessoa vai ter o álibi perfeito. Não foi um recém-nascido, era um bebê reborn, eu estava fazendo apenas uma simulação, era apenas uma encenação de um sacrifício, não era um bebê de verdade, era apenas um bebê reborn. Quantos crimes podem estar sendo cometidos contra bebês agora? E esses criminosos estão se valendo do álibi de usar a seguinte expressão: era um bebê reborn, não era um bebê de verdade. A gente precisa ter olhos mais abertos. O único que é o Criador da vida, o único que criou até hoje, e nunca haverá outro para criar seres humanos, é Deus. É Ele quem nos cria, nos esculpe. Gente, existe uma opinião de uns e de outros a respeito de inseminação artificial, a respeito de clonagem, e eu não vou entrar nesses assuntos agora, apesar de que eles têm a ver com a criação divina, não é? Então,
eu não vou entrar nesses assuntos aqui agora, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que o único que de fato pode reproduzir cada linha de expressão do nosso corpo, cada linha das nossas digitais, cada expressão de boca, de rosto, de tudo, o único é Deus. Ele nos criou, Ele formou o homem e depois do homem Ele formou a mulher. É Ele quem nos faz pretos e brancos, loiros e ruivos, com dedos normais ou dedos anormais. É Ele quem nos cria. Então, gente, veja que até mesmo uma confecção de bonecas e tão realistas, isso de fato, afronta a criação de Deus. Não devemos criar, muito menos idolatrar, como tem sido tão idolatrados esses bebês reborns. Nós não devemos nem mesmo fabricar, esculpir seres, muito menos adorá-los. E essas pessoas estão adorando esses bonecos. Já começaram há muito tempo a substituir filhos por animais, o que também aos olhos de Deus é um absurdo, porque a vida do ser humano incomparavelmente vale mais do que a vida de um bicho, por mais que Deus tenha amor pelos bichos. E agora estão substituindo os bebês de verdade por bebês reborns. Quantas pessoas já decidiram que não vão ter filhos para terem bebês reborns? Quantas crianças estão sendo negligenciadas por conta de bebês reborns, bebês realistas, quase realistas, que são bonecos. Gente, imagina a cena, uma pessoa que já está assim farta desses absurdos, aí ela anda na rua, vê aquilo que ela acredita ser um bebê reborn no colo de alguém, e aí essa pessoa, tomada de um sentimento ali de fúria, de ira, de indignação, para com essa loucura desses bebês reborns, isso é só uma boneca, isso nunca vai ser um bebê de verdade. Aí puxa para arrancar um braço da boneca, uma perna da boneca para jogar no chão, e na verdade era um recém-nascido. E ele acaba arrancando o braço do bebê, destroncando o bebê, jogando o bebê no chão, achando que era uma boneca. Então a gente tem perigo dos dois lados. As pessoas que já estão fartas desse absurdo, desse surto coletivo, que elas podem acabar indo lá tentar agredir um boneco e na verdade acaba agredindo um bebê de verdade, como infelizmente já aconteceu. E do outro lado, o outro perigo de criminosos e pessoas que não têm nenhum tipo de amor ao próximo, pegando bebês de verdade para fazer coisas abomináveis, seja estuprar, seja roubar, seja sequestrar, seja sacrificar, tirar órgãos, vender, seja o que for. E ao serem questionados, eles vão justificar: não, o que eu peguei não foi um recém-nascido, foi apenas um bebê reborn. E aí já é tarde demais para poder confirmar. Gente, a gente precisa de mais Deus no nosso meio. As pessoas estão enlouquecendo, estão adoecendo e muitas estão se fingindo de doentes, estão se fingindo de loucas para tentar obter algum benefício. Mas a palavra de Deus, ela nos traz uma esperança, muitas esperanças. Eu gostaria de falar duas. Aquilo que está encoberto, uma hora será descoberto. Então, todos os que estão aí buscando fazer os crimes, as barbaridades escondidos, saibam que no momento em que o Senhor disser: basta, o meu cálice da minha ira chegou ao limite, tudo será descoberto. E Deus vai dar a cada um a sua paga. E outra esperança que a palavra de Deus nos traz é que o inferno, ele jamais, nunca irá prevalecer contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus somos nós, cristãos, que Deus levanta para levar a verdade dele ao mundo. Então, fique esperto, cuide das crianças, dos bebês que tem perto de você, e se você estiver em algum lugar público e observar alguma situação estranha, suspeita, alguém perto de um bebê, você de longe não sabe se é um bebê de verdade, um
bebê de mentira, chega perto da mãe, do pai, da avó, dá um bom dia, dá uma boa tarde, pergunta se precisa de ajuda, olha o bebezinho, vê se está se mexendo, vê se é verdadeiro. Se você viu alguém rondando o carrinho, avisa a família, porque nós precisamos nos ajudar. Gente, se você é uma pessoa que está afastada de Deus, mas que você é cristão, que você tem amor a Deus, volte a estar perto de Deus, porque sem Deus você não vai conseguir caminhar na sua vida. E se você nunca caminhou com Deus, mas você tem vontade de começar a caminhar com Ele, aceite a Jesus Cristo, Senhor da sua vida, creia que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse viver, e você será salvo, e Deus será o teu Pai, e Ele cuidará de você até o fim. Que Deus abençoe você. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Se você é membro aqui do canal, é um pedido que eu faço, compartilhe. Se você ainda não é membro, que você se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Compartilhe no seu WhatsApp com seus amigos que têm filhos, netos, compartilhe nas suas redes sociais para que as pessoas fiquem atentas. A gente precisa cuidar daqueles que não podem se cuidar sozinhos. Então que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir.